Olá pessoal, fui convidado para compartilhar com vocês a experiência de ser estudante em educação à distância. Mas antes de eu prosseguir nesse relato, eu gostaria que vocês conhecessem um pouco mais sobre quem sou eu. Meu nome é Ivanildo Alves Lopes e a minha formação em educação à distância enquanto aluno se deu tanto em nível médio quanto em nível superior e pós-graduação. Já estou há um bocado de tempo participando de cursos à distância, vocês verão mais adiante, eu vou detalhar, mas nesse primeiro momento, apenas para que vocês ganhem segurança quanto àquilo que eu vou dizer, ou seja, eu sou um aluno de EAD, ainda sou um aluno de educação à distância. Eu tive formações tanto em nível médio, como eu já disse, e em nível médio, recentemente, vocês devem estar observando que na área de saúde eu tenho aqui um 2017, ou seja, há poucas semanas eu concluí um curso à distância através da Escola de Governo em Saúde de Pernambuco. Foi um curso de atualização em atenção primária à saúde. Dessa forma, eu continuo sendo um aluno em educação à distância e talvez tenha sido esse o motivo do convite para que eu compartilhasse alguma coisa. Também tenho formação através de cursos presenciais, até porque vocês verão que eu estou há muito tempo na educação à distância, de maneira que atingi aquela primeira geração, nós vamos falar sobre isto, na educação à distância, e naquela época nós não tínhamos os recursos que nós temos hoje de tecnologias, de forma que a maior parte dos cursos mais antigos foram através de cursos presenciais. Mas vocês perceberão que isso não se constitui num demérito para que eu fale sobre educação à distância. Ao contrário, tendo feito tantos cursos, tanto à distância quanto presenciais, eu posso fazer o confronto entre eles. Mas se quiserem saber um pouco mais sobre mim, sobre os cursos que eu tenho, sobre a minha experiência, basta pesquisar na plataforma Lattes. Se não sabem o que é isso, procurem saber, porque é muito importante para vocês. E encontrarão lá na busca, ou pelo meu nome, ou pelo link que está sendo mostrado, vocês terão acesso ao meu currículo Lattes. Se após este contato que estão tendo aqui comigo, quiserem perguntar alguma coisa ou fazer contato comigo, podem utilizar esse e-mail que está sendo colocado aí, o pós-ead tudo junto, .pernambuco@gmail.com. Fiquem à vontade para fazer contato comigo. Peço apenas que quando enviarem qualquer mensagem, sempre esclareçam do que se trata. Foi um aluno que assistiu a sua palestra, né, sobre a experiência de ser estudante EAD, para que eu me situe sobre o público-alvo que está solicitando alguma coisa. Mas vamos lá começar a falar sobre a experiência de ser estudante EAD. Mas um pouquinho de paciência, porque eu queria, antes de entrar direto nesse relato das experiências, eu queria fazer algumas considerações sobre algumas definições técnicas, sobre a compreensão de alguns termos que nós vamos utilizar normalmente em educação à distância. Já estamos utilizando um deles, educação à distância, né? Normalmente conhecemos uma modalidade de educação que é a presencial e temos outra que é definido até oficialmente por educação à distância. Mas nós temos que ser cuidadosos para saber distinguir o que é educação à distância e o que é ensino à distância e como eles se correlacionam. Também quero rapidamente comentar alguma coisa sobre essa distância, o significado de distância. E depois fazer um confronto entre o ensino à distância e o ensino presencial. Vejam que eu tirei a palavra educação nesse terceiro tópico. Então vamos começar falando sobre educação à distância e ensino à distância. Normalmente, nós confundimos recipiente com aquilo que o contém. É comum nós falarmos assim, olha,
eu queria um copo d'água. Ora, o copo é de vidro, o copo é de plástico, é descartável, mas copo d'água pode ser até possível, né? Nos climas muito frios podemos fazer um copo feito de água, mas, na verdade, essa confusão, uma garrafa de refrigerante, a garrafa é de vidro, é de plástico, é uma lata, mas o conteúdo é que é aquilo que nós expressamos. Então, educação à distância. Muitas vezes usamos essa expressão quando, na verdade, estamos querendo enfatizar em ensino à distância. Educação é algo mais amplo. A educação pode resultar do processo de ensino, mas compreendamos que educação é algo muito maior. Lembrem-se de Paulo Freire, lá no Pedagogia do Oprimido, quando ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém se educa a si mesmo, os homens se educam entre si mediatizados pelo mundo. Ou seja, todos nós educamos e somos educados e precisamos dessa interação para conseguir promover o processo educativo. Então, nós estamos hoje fazendo um relato sobre a minha experiência para vocês, mas o processo de educação está acontecendo tanto no sentido de vocês para mim, quanto de mim para vocês, porque é interessante entender que a educação necessita de vários participantes, de vários atores, e que ela depende dessa interação, e que ela acontece muitas vezes em diversos ambientes, né? Há um autor que diz que a escola não é o único lugar onde se educa e talvez nem seja o melhor lugar para que isso aconteça. Discordo um pouco, eu acho que a escola é um bom lugar para se promover a educação através do ensino. Então, o ensino é algo mais factual, ele tem muito a ver com as estratégias e ações que têm o objetivo de provocar a aprendizagem, do que com esse resultado final de mudança de comportamento frente à educação. Mas, uma coisa é fato, se houver aprendizagem, eu posso dizer que houve ensino. É outra coisa que às vezes nós nos iludimos. Não, eu ensinei e o aluno não aprendeu. Olha, é melhor dizer o seguinte: se o aluno não aprendeu, houve ensino. E dizer que fui eu que ensinei é complicado. O aprendizado tem variáveis que nós não vamos entrar em detalhes agora, mas estão percebendo que há diferença entre educação e ensino, que o ensino é uma estratégia para que o aluno aprenda e que, através desse aprendizado, a mudança de comportamento que irá ocorrer em todos os envolvidos, nós poderíamos falar em educação. Bom, feito esses esclarecimentos, então vocês percebem que educação à distância e ensino à distância tem muito em comum, mas que educação é algo mais amplo. Vejam que Brandão diz aqui sobre o que é educação no seu livreto, né? Em casa, na rua, na igreja, na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com a educação para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Então, o aprendizado, o ensino, ele provoca, sim, um efeito educativo, mas não é só na escola, nem em qualquer momento. O ensino-aprendizagem, enquanto processo, pode se constituir, portanto, numa forma de promover a educação, mas o significado de educação é muito mais abrangente. Feito esses esclarecimentos, a partir de agora, se eu falar educação à distância, mesmo que eu esteja me referindo a ensino, não haverá confusão. Vamos à distância. Outra coisa que a gente pede, distância é porque estamos muito distantes. Nós estamos distantes agora. Eu não sei onde cada um de vocês estará quando assistirem a esse relato, mas possivelmente não estarão fisicamente próximo a mim. Então não é a distância que mede o afastamento, disse no Pequeno Príncipe Antoine de Saint-Exupéry. Por quê? Esse afastamento, no significado de distância, dá a impressão de que a EAD poderia ser algo que, por o professor, os alunos, os envolvidos estarem em locais físicos muito distantes, um está lá no Pará, o outro está aqui no Recife, outro no Rio Grande do Sul, outro nos Estados Unidos,
que haveria um distanciamento cujo prejuízo refletiria na aprendizagem. Não. Não é a distância que mede o afastamento. Nós vamos, ao longo do depoimento que eu vou dar, comprovar que é sim possível, às vezes até de uma forma mais efetiva, haver a aprendizagem, mesmo que estejamos fisicamente muito distantes, separados. A educação à distância, oficialmente, aí vocês percebem que eu deixei educação porque aquilo que eu disse. Na verdade, nós estaríamos falando mais de ensino à distância, mas vamos lá. A educação à distância, segundo o decreto, a legislação educacional, diz que é a modalidade educacional no qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou tempos diversos. Pronto. Então, esse tipo de educação à distância que nós estamos vivenciando é uma forma de ensino onde a única coisa que eu poderia dizer assim, difere em termos da maneira como o ensino será promovido, é a mediação que é feita hoje mediante a utilização de tecnologias da informação e comunicação. Então, agora, eu queria fazer o confronto entre o ensino à distância e o ensino presencial, baseados nessa definição que vocês viram agora. A grande verdade é que quem vai definir se o ensino é à distância ou é presencial é a proporção do uso dessas tecnologias para efetivar a carga horária. Um curso que contenha até 20% de sua carga horária total realizado à distância, ou seja, com a mediação feita com essa tecnologia da informação e comunicação, ele ainda é considerado como modalidade presencial. Tanto é que é até incentivado que nos cursos presenciais até 20% da carga horária seja dada utilizando-se dessa tecnologia. Já quando o curso atinge um nível de 70% ou mais da sua carga horária total à distância, então ele é considerado oficialmente um curso à distância e, no caso da nossa escolarização, ela tem que passar por um processo de credenciamento e autorização em separado para todas as instituições. Bom, então agora vocês devem ter se situado na diferença entre ensino à distância e ensino presencial e eu creio que a tendência é haver um hibridismo. Não vamos pensar tanto em o ensino deve ser à distância, o ensino deve ser presencial. Nós vamos ver o contexto, o público-alvo e a proporção da distância e do presencial será função do atendimento aos objetivos e às metas definidas. Bom, agora vamos voltar ao nosso assunto, né, que vocês estavam ansiosamente esperando, a experiência de ser um estudante em EAD. Bom, primeiramente é preciso entender o seguinte, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa logo nisso que vocês estão vivenciando agora, uma aula gravada, computador, internet, mas o ensino à distância ao longo do tempo, ele foi classificado em gerações a partir das tecnologias utilizadas para o ensino. Nós pensamos em tecnologia sempre associado a computadores, mas tecnologia, vamos ver daqui a pouco a definição de tecnologia, é tudo aquilo que pode ser criado como uma ferramenta, né? Nós pensamos em tecnologias com essas tecnologias contemporâneas, mas o quadro negro, né? O quadro de giz, o livro, o apagador, tudo isso é uma tecnologia. Então, tecnologia, ela pode ser definida como a aplicação dos conhecimentos técnicos e científicos através de sua transformação no uso de ferramentas, processos e materiais criados e sua utilização a partir de tal conhecimento. Percebam que a questão
crucial na tecnologia é encontrarmos formas adequadas, aqui ó, formas adequadas de como utilizar os recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem. Né? Coloquei aqui na imagem uma senhora idosa fazendo tricô com aqui o consolezinho, né? O chazinho dela aqui do lado, e ela tricotando na tela. Então, se a tecnologia consegue atender à necessidade daquele público-alvo, aquele contexto, tudo bem. Bom, minhas experiências enquanto aluno de cursos à distância. Eu coloquei aí a Copa do Mundo de 1962 para que vocês percebam que eu entrei, né, nesse negócio de educação à distância há algumas décadas. Desde os 12 anos eu já era vidrado, já me interessava por esses cursos por correspondência, cuja propaganda estava em tudo quanto é revista, aquelas revistas em quadrinhos, que eu não vou dizer o nome, porque senão vocês vão dizer, pô, mas eu nunca ouvi falar disso, esse camarada é muito velho. Bom, esses cursos por correspondência são cursos da primeira geração, a classificação da primeira geração da EAD. Das instituições que sempre estavam nessas revistas, se vocês conversarem com as pessoas que vivenciaram esse momento, elas vão saber que instituições são essas. Instituto Monitor, Instituto Universal Brasileiro, Ocidental Schools, tinham vários cursos, mas geralmente a grande procura eram pelos cursos da área de eletricidade, eletrônica, desenho. Havia assim um grupo de cursos que tinham alunos em todo o Brasil e até no exterior, nos países de língua portuguesa, a partir dessas instituições de ensino. Na época, eu falei que desde os 12 anos eu me interessava pelos cursos, que eu via a propaganda. Infelizmente, eu não podia fazer esses cursos, porque eles eram pagos e eu ainda não tinha os recursos financeiros para fazer o curso. Mas eu ficava sabendo de pessoas que estavam fazendo o curso e elas me emprestavam o material para que eu desse uma olhada, né? Eu me lembro de alguns cursos que eu ganhei até o material depois, que a pessoa que terminou me deu o material, e eu gostava muito, eu achava muito interessante, até que em 1968, aí já estou chegando numa idade em que eu começo a ter recursos financeiros, porque eu fiz um concurso para uma escola técnica, e que essa escola técnica era em regime de internato, e eu recebi uma bolsa mensal, então tinha casa, comida, roupa lavada e ainda recebia uma ajuda de custo. E com essa ajuda de custo eu já tinha algum dinheiro para gastar. Mas o mais interessante era que esse curso era excelente, nos moldes aqui dos cursos do IFPE, mas presencial e em regime de internato. Ótimos instrutores, muito bom o curso, tempo integral. Mas os próprios instrutores desse curso, vendo o meu interesse, vendo que eu estava sendo bem sucedido nos estudos, me aconselharam a fazer alguns cursos por correspondência num daqueles citados, Instituto Monitor, Ocidental Schools. Eu escolhi o Ocidental Schools, porque eles diziam o seguinte: olha, esses cursos são mais atualizados do que o que nós temos de conteúdo para dar para vocês. Como eu estava fazendo um curso na área de eletricidade e eletrônica, então, no curso presencial, tudo que eu aprendia tinha a ver com uma tecnologia que utilizava, a coisa mais recente eram as válvulas. E o curso era excelente, eu aprendi eletricidade, eletrônica, toda aquela teoria, aprendi tudo, mas sempre em equipamentos que funcionavam a válvulas. Já estavam sendo lançados equipamentos, já era comum até, equipamentos utilizando semicondutores, mas isso não era ensinado lá nessa escola, no curso presencial. Eu me matriculei no curso por correspondência, fui recebendo todo
o conteúdo teórico e, inclusive, o conteúdo prático. Vinham kits para que eu montasse um rádio, montasse um transmissor, um receptor, utilizando diodos, transistores, e foi excelente. Mais tarde eu vou voltar a esse ponto, porque essa habilidade conquistada através do curso por correspondência fez a diferença na minha competência profissional. O fato é que essa modalidade de estudos, essa modalidade de ensino-aprendizagem, me obrigava a ler, me obrigava a refletir sobre aquilo que eu lia, até porque, quando chegava no momento de avaliação e eu não conseguia chegar na resposta correta, ficava aquela curiosidade. Eu não estava tão preocupado em só responder. Quando eu errava uma questão, quando eu recebia a minha avaliação dizendo que eu errei uma questão, eu corria atrás, eu retornava, naquela época ainda era por carta, né, para o professor, e perguntando, eu queria saber. Muitas vezes nós recebíamos materiais que eram tipo instrução programada, de maneira que quando você errava, ele lhe remetia a uma observação, tentando fazer você chegar no caminho certo, e você só conseguia avançar nos estudos depois que você conseguia dar a resposta certa. Aí, de tanto errar, de tanto ver as explicações do porquê eu errei, eu ia aprendendo, né, aquele mecanismo de análise, de autonomia, de procurar a solução, de descobrir onde é que eu errei por meus próprios. Então, nesse sentido, o estudo à distância, nesses moldes, inclusive, que ainda era da primeira geração, ele me deu essa autonomia, ele me ensinou a buscar a resposta certa por meios próprios, seja perguntando para outras pessoas, seja, inclusive, utilizando os recursos que a instituição dava. Mas, vejam, estou na primeira geração de EAD, não tenho a tecnologia que hoje vocês dispõem para tirar dúvidas, para buscar as soluções. Na verdade, além dessa questão da leitura, da reflexão, da autonomia, aprender a usar o seu tempo direitinho, planejar o uso do tempo, cumprir o cronograma proposto, né? Até mesmo a questão do pagamento em dia, que ajuda você a financeiramente se planejar, nós ainda não tínhamos os recursos que nós temos hoje. Bom, agora, tudo aquilo que eu vivenciei criaram habilidades que finalmente eu pude constatar como o ensino à distância contribuiu para minhas competências profissionais. Então, já em atividade profissional, hoje eu atuo praticamente a maior parte do tempo na atividade de educação à distância. Aí eu fui conhecendo outros cursos, ainda dessa geração, promovidos por instituições como o Senai, Senac, a CETESB, que seria a correspondente da Compesa aqui em Pernambuco, lá em São Paulo, e cursos mais aprimorados, cursos em níveis um pouquinho mais avançados, inclusive na CETESB. Eu fiz o curso de Ecologia Aplicada e Proteção do Meio Ambiente, no Senac eu fiz Prevenção de Acidentes, no Senai eu fiz um curso de Informação Sanitária, ainda da primeira geração. Com o advento da internet, né, o acesso às novas tecnologias da informação e comunicação, as possibilidades de ensino-aprendizagem à distância mudou, né? Agora eu posso interagir, eu posso ter uma velocidade maior para a resposta às minhas dúvidas, posso interagir com outros colegas e posso interagir também com um professor num ambiente virtual de aprendizagem. Dos cursos que eu fiz à distância, um que foi primordial foi a especialização em educação à distância. Esse curso eu considero, dos cursos que eu fiz, o melhor. Eu fiz esse curso através do Centro Nacional de Educação à Distância
e ele foi decisivo para que hoje eu pudesse atuar na EAD. Por quê? Porque sendo um curso de especialização em EAD feito à distância, os problemas de educação à distância foram diretamente vivenciados, experimentados por mim. Se eu tivesse feito esse curso presencialmente, nem sei se existisse um curso de especialização em educação à distância feito presencialmente, talvez eu não tivesse tido os resultados que eu tive em competências para atuar na educação à distância. Então, pela primeira vez, realizei um curso utilizando o ambiente virtual de aprendizagem e com essa tecnologia eu pude ter acesso não somente a aulas ministradas por renomados professores, até de outros países, com conteúdos atualizados, aos quais eu nunca teria acesso se fosse num curso presencial tradicional, porque até a atualização chegar num curso presencial, ela já está ultrapassada por conta da velocidade das coisas que acontecem no nosso mundo, né? Então, eu terminei sendo indicado pelos professores que conduziram essa primeira turma de especialização em EAD para fazer parte do corpo docente da instituição no polo de Pernambuco, por conta que estava sendo adotado um novo tipo de ambiente virtual, com o qual eu me familiarizei através de cursos que existiam na web gratuitamente, após eu terminar o meu curso. O meu curso não foi nesse tipo de ambiente, mas ele surgiu, eu fui me tomando conhecimento dele à distância, já usando aquelas competências que eu tinha adquirido, e a partir da segunda turma eu fiquei responsável pela capacitação dos docentes nesse ambiente, pelos módulos de ambientação em todas as especializações e por alguns módulos na minha área de domínio. Vejam como terminei, inclusive, conquistando um emprego na área por conta da educação à distância. Minha experiência enquanto aluno de curso à distância, ela envolveu todas as gerações. Como eu comecei nos cursos feitos pelos Correios, material impresso, depois passei da difusão de rádio e TV, eu fui vivenciando todas as gerações e isso foi bom, porque eu fui me familiarizando com as vantagens e desvantagens que pudessem haver em cada uma delas. Normalmente nós achamos que as experiências só são válidas quando utilizam a forma mais recente. Não, nós temos que olhar o todo. A tecnologia que nós temos à disposição, os alunos. Então, foi bom ter começado com a educação à distância bem lá no início. Eu pude vivenciar tanto cursos por correspondência, me lembro que eu fiz um com a CETESB, né, em São Paulo, quanto os mais avançados, já feito com essas tecnologias que nós temos hoje à nossa disposição. Eu permaneci como professor, tutor da educação à distância do SENAC, de 2006 a 2013. Atuei em programa de formação docente em EAD da Universidade Aberta do Brasil, UAB, e também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, durante um semestre, e continuo atuando no ensino à distância como integrante da equipe de educação à distância na Universidade Católica de Pernambuco e no Seminário de Educação Cristã, SEC. Eu me considero um eterno aluno na educação à distância. Mesmo quando eu não estou matriculado formalmente como tal, já que como um docente online, a forma como esses cursos são desenvolvidos promove uma troca de interação e troca de experiências que estão sempre aumentando o nosso aprendizado, não só para os alunos, mas também para aquele que está atuando como docente. Tá? Como diz lá Gonzaguinha, né? Cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. A educação à distância ela é muito dinâmica, nós estamos constantemente reaprendendo, não somente
com as novas experiências que nos são passadas, mas também com essa interatividade com o aluno à distância. Por isso eu posso afirmar que as minhas experiências enquanto aprendiz em cursos à distância reforçam a crença de que a proposta parece ser realmente eficiente e eficaz para o ensino-aprendizagem. Por quê? Porque ela promove um ambiente cooperativo, colaborativo, ela promove a interatividade entre os envolvidos e incentiva o desenvolvimento da autonomia discente. Se é a distância ou presencial, o que importa é se atende ao contexto ao qual se destina e ao público-alvo. Certamente que esse ensino à distância pode resolver essa exclusão que vem acontecendo, essa falta de acesso à democratização do acesso ao conhecimento que acontece com muitas pessoas. Mesmo assim, permanece a necessidade de que, enquanto eternos aprendizes, nós estejamos sempre dispostos a buscar o máximo de evidências, tanto contra quanto a favor, antes da gente firmar uma opinião pessoal sobre qualquer assunto, e isso inclui o que pensamos sobre educação, ensino, suas modalidades, adotando uma posição que resulte de análise crítica e sempre pronta a ser confrontada com novas evidências. Né? O Senhor é o tempo da razão. Se o Senhor é o tempo da razão, vamos dar tempo ao tempo. Então eu poderia comentar a experiência da gente ser um estudante em educação à distância. Todos aqueles que tiverem acesso a esse relato, eu quero agradecer a atenção que foi dada e me coloco à disposição através do contato que eu já citei inicialmente. Né? posead.pernambuco@gmail.com. Quero agradecer também à equipe do IFPE pela oportunidade de compartilhar minha experiência em EAD e espero que possamos atender os objetivos pretendidos. Meu nome é professor Ivanildo Alves Lopes. Eu espero que, com essa rápida exposição sobre a experiência de ser um estudante EAD, nós tenhamos conseguido passar um pouco da educação à distância para vocês.